Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso primeiro vídeo do ano. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Diniz e você está no meu canal. Um canal onde eu falo um pouco de tecnologia, falo um pouco de audiovisual e sobre a minha vida aqui como videomaker. E no vídeo de hoje eu decidi trazer um assunto muito importante que faz total diferença na vida de qualquer prestador de serviço, seja videomaker, fotógrafo ou qualquer outro tipo de prestação de serviço. Como cobrar e quanto cobrar pela sua hora trabalhada. Por quê? Porque senão, no final das contas, você vai estar pagando para trabalhar e não sabe. Então isso é muito importante. Às vezes você é daquele tipo de profissional que trabalha muito no mês, muito mesmo, mas quando vai olhar no seu livro caixa, fazer as contas aí da sua gestão financeira, você vê que você acabou ficando no 0 a 0 ou no prejuízo. E isso vem devido a quê? Devido a você não saber cobrar o preço certo pelo seu trabalho. Você apenas copia e cola o que seu concorrente faz e a realidade do seu concorrente pode não ser a sua realidade. Seja ela os custos que ele tem e os custos que você tem são totalmente diferentes. Quanto você gasta mensal com suprimentos, quanto você gasta em investimento em equipamentos. Então, isso é muito importante, você saber respeitar o seu momento ali para você calcular o seu trabalho. Às vezes você está trabalhando com equipamentos super avançados, equipamentos de cinema como Alexa, ou equipamento daquele uma Sony 74, FX30, e está vendo seu concorrente cobrar preço X, aquele trabalho ali e não tem a experiência que você tem, cobrar um preço que ele está trabalhando com uma T6i, T5i, câmeras mais de entrada que não vão entregar a qualidade que você entrega e também não tem a experiência que você tem. Mas você se preocupa muito com o preço que seu concorrente cobra por ele não ter esses custos. Então isso é muito importante, você respeitar o momento que você está e calcular os seus custos para você não pagar para trabalhar. E para isso eu desenvolvi uma calculadora de preço para você saber calcular a sua hora trabalhada. Em cima disso, ela vai te dar os seus preços automáticos e em cima disso, ela vai calcular de forma automática quanto você deve cobrar e aí você vai calcular o quanto você quer ter de porcentagem de lucro em cima disso. Isso é muito importante. Então, a gente vai aqui para a tela do computador, que aí eu mostro para vocês certinho como funciona. Ela é bem simples, mas vai te ajudar muito para você que não sabe calcular, para você que não sabe cobrar o preço certo pelo seu trabalho. Então, bora lá? Bom, aqui estamos aqui na nossa tela do computador e essa aqui é a minha calculadora de preço que eu desenvolvi, tá? Para vocês entenderem como funciona e como é. Ela é bem simples justamente para isso, para você calcular de forma bem simples e bem automática aqui os custos do seu trabalho. Então vamos lá, eu vou simular aqui os custos aqui de uma empresa, de um serviço, tá? Para você ver como funciona a calculadora. E como eu disse no conceito básico, é você entender o preço certo que você tem que cobrar por aquilo, porque isso é muito importante, saber cobrar o preço certo pelo seu trabalho. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Para vocês verem como a calculadora aqui funciona, para vocês verem que é coisa bem simples, mas que vai ajudar e pode mudar o jogo da sua empresa, do seu negócio, por não estar sabendo calcular o preço certo, hein? Então vamos lá. Primeiramente aqui, eu coloquei aqui o faturamento seu mensal. Qual que é o seu faturamento mensal? Ou quanto você quer faturar mensalmente? Isso é muito importante você definir isso. Vamos supor aí que você tem uma empresa, você é maquiador, você é fotógrafo, você é buffet, prestador de serviço de qualquer tipo, você tem uma empresa de vendas. Meu faturamento mensal é em média aí 15 mil reais mensal. Vamos jogar aí na média aí. A minha descrição de despesa fixa, qual que é? Vamos colocar isso aqui tudo. Ó. Eu coloquei algumas descrições aqui, mas elas são editáveis. Então a gente pode calcular da forma que a gente achar necessário. Eu coloquei aqui para a minha realidade, tá bom? Qual que é meu salário mensal? Isso também é uma coisa muito importante que todo prestador de serviço ele peca, principalmente no início aí da sua carreira, que é
não saber separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. Nossa senhora, o que mais tem é isso. A galera que não sabe separar a pessoa física e da pessoa jurídica, e só dá problema. Por quê? Gasta o dinheiro todo, depois no final não tem dinheiro para pagar um funcionário, ou não tem dinheiro para pagar uma manutenção de algum equipamento que vai estragar consequentemente, ou manutenção de rotina mesmo. E aí, já viu, né? Começa a pegar dinheiro emprestado, passar cartão, e a vida da pessoa começa a virar uma bola de neve. Então isso é muito importante, vocês saberem separar a sua pessoa física da pessoa jurídica, tá bom? Vamos supor aqui que eu tenho um salário aqui de R$ 4.000 mensal, beleza? Eu pago aluguel, minha empresa ela precisa de um escritório, eu pago aluguel ou não? Se eu pago aluguel, eu vou colocar aqui, vamos supor que eu pago R$ 1.000 de aluguel. Eu pago água, eu pago luz. Então, vamos supor que eu pago, né, água, luz 250, internet de telefone eu pago R$ 200, mão de obra, vamos supor que eu pago por volta de um salário mínimo para um assistente, R$ 1.300, eu tenho combustível, quanto que eu gasto de combustível? Eu moro longe do meu trabalho, eu vou vir a pé ou não? Então isso é muito importante também. E até mesmo por isso você tem que calcular o combustível, porque na minha realidade, tá? Eu presto serviço, eu tenho que ir até meu cliente. Eu tenho que fazer um serviço e ir até meu cliente. Então eu gasto muito com combustível. Quanto eu gasto de combustível por mês? Vamos supor aqui que eu gasto R$ 1.000 de combustível, porque gasta muito combustível, seja pegando Uber, qualquer coisa do tipo. Suprimentos de escritório. Vamos supor que eu gasto R$ 100 por mês de suprimentos. E aí vem muita coisa também. Eu coloquei marketing, mas é como eu falei, na planilha você pode definir da forma que você quiser, tá bom? Eu coloquei marketing, propaganda aqui, vamos supor que eu gasto R$ 500 em marketing aqui na minha empresa. Propaganda, né? Despesas bancárias, você paga contador? Provavelmente sim, né? Você paga suas despesas bancárias, como manutenção de conta, etc. Vamos supor que sim, você paga uns R$ 700 entre contador e manutenção de conta. E isso é importante, pessoal, você definir também quanto que você paga para o contador, porque vai depender também, né, de qual é o seu faturamento mensal. Porque o contador que você escolher, ele vai te cobrar dependendo do seu faturamento. Por quê? Você vai dar mais trabalho para ele, consequentemente, né? Se você fatura muito e você faz muitos cálculos aí, muita despesa e tal, então vai depender muito da sua negociação. Eu coloquei R$ 700 em despesa bancária e contador, mas pode ser para mais ou pode ser para menos, tá? Não se apeguem a isso. E outros custos, como por exemplo, eu faço investimento de R$ 30.000 de equipamento no mês, que dá por volta aí por ano, que dá por volta aí de R$ 2.500 mensal, porque todo mês eu vou guardando R$ 2.500 mensal para me fazer um investimento em equipamento. Então o meu bruto mensal para manter o meu negócio girando, ele se tornou aqui R$ 11.600 mensal, que representa 77%. O ideal é você não passar dos 50% para a sua empresa ser bem saudável, mas nesse cálculo que a gente fez aqui ficou nisso. Bom, agora a gente vai calcular o nosso preço de serviço levando em conta o quê? A nossa hora trabalhada, tá bom? E levando também tudo em conta aquele preço que a gente colocou lá em cima, dos nossos custos mensais, o quanto a gente tem de salário, etc. Levando em conta aqui o nosso tipo de serviço, que é o tipo de filmagem que eu coloquei aqui, mas você pode colocar o serviço que você quiser. Eu coloquei uma produção aqui de exemplo de 240 minutos, que dá por volta de 4 horas. Que é um tempo bacana aí para a produção, pelo menos, tá? Menos que isso normalmente depende da produção, mas normalmente é pelo menos 4 horas, daí para mais. Se for mais no seu caso, é só trocar aqui a quantidade de minutos, tá? Levando em conta 4 horas, o meu valor da hora saiu a R$ 125, olha para você ver. E o custo de mão de obra saiu a R$ 500, ou seja, 4 horas vezes 125, R$ 500. Quantas pessoas que eu vou precisar para atender aquele job? Normalmente, você trabalha para filmagem, tá? Fotografia, às vezes você trabalha sozinho, para quem faz ensaio fotográfico, agora casamento já é outra coisa, você tem que trabalhar com um assistente, um segundo fotógrafo. Mas para produção audiovisual, que é a parte de vídeo, normalmente é pelo menos 2 pessoas, ou seja, você vai colocar a quantidade de pessoas envolvidas nesse projeto. Eu coloquei 3 aqui para esse projeto, mas eu vou colocar 2 aqui para vocês verem que vai mudar, ó, R$ 1.000, ou seja, 500 vezes 2, que são 2 profissionais para estar executando aquele projeto. E aí, aqui embaixo eu deixei o que? Eu deixei
outros custos de serviço que você vai ter para aquele trabalho pontual. Ou seja, não vai ser um custo que você vai ter em todo como o seu custo mensal lá, que é fixo. Aqui é um custo desse trabalho pontual. Por exemplo, eu vou ter transporte para esse dia, eu vou cobrar a parte. Beleza, eu vou cobrar a parte, vou cobrar quanto para que transporte? Vou gastar R$50 com Uber ou com gasolina para levar meus equipamentos de forma segura, né? Hospedagem, vai ser fora da cidade ou não? Você cobra preço de deslocamento quando é fora da cidade ou não? Então isso é bom você definir também, tá? E aí eu não vou colocar aqui, tá? Esses custos adicionais aqui, beleza? E aí no total aqui o preço saiu só a R$50 a mais, que porque eu coloquei isso de transporte, tá bom? E aí a gente vai calcular o nosso custo de serviço. Nosso custo de serviço ele saiu a R$1.050, um trabalho de 4 horas, tá? Só que você tem que calcular também junto os seus custos de despesa fixa mensal, que aí ele vai estar aqui, ó, o valor das despesas fixas mensais, que dá R$812, que foi o cálculo que a gente fez aqui levando em conta as nossas despesas fixas. Ou seja, para você executar um job de 4 horas, você vai gastar R$1.862, tá bom? De preço de custo, mas aí vem o seu lucro. Você quer lucrar ou não quer lucrar? Então vem aqui embaixo, a quanto eu quero vender o meu serviço. Tá vendo que aqui embaixo ficou 350? Por quê? Porque é um número base, tá? Que eu vou alterar agora. Se você não alterar, aqui ó, quanto que deu? 81% negativo. Por quê? Você está saindo num prejuízo muito grande cobrando esse preço. Ou seja, eu tenho que cobrar acima de R$1.862 para mim sair no preço positivo aqui nesse projeto. Ou seja, vou cobrar R$2.000 por um trabalho de 4 horas. E eu fiquei com um lucro de 7%. 7% eu já acho um lucro muito baixo. Um lucro ideal seria de pelo menos 10%. Então eu vou colocar aqui 2.150. 15%, 2.100. Não que você não possa ter 15% de lucro, tá? O lucro vai de acordo com a sua necessidade. Vamos colocar aqui pelo menos, vamos ficar aqui nesses 13%. Você ficou lucrando 13% nesse trabalho. Então isso é muito importante, né? Você saber calcular a sua hora de trabalho para você não estar pagando para trabalhar e não saber. Isso é muito importante para você sair do 0 a 0, você adquirir as coisas que você precisa, seja equipamentos, seja a sua vida financeira melhorada. Isso é muito importante, você saber calcular a sua hora trabalhada, porque como eu disse, a realidade sua não é a mesma realidade do seu vizinho. Então saiba calcular. Nesse exemplo que eu dei aqui, pessoal, igual eu coloquei 4 horas de serviço ali, um trabalho de filmagem, que foi um exemplo que eu dei. Você tem que levar em conta que você vai gastar 4 horas de produção, mas e edição? Você vai cobrar a parte ou não? Você quer cobrar as 4 horas de serviço? Normalmente eu faço assim, ó. Eu calculo as 4 horas ali, o tempo de produção, com o tempo de edição também. Ou seja, se eu vou gastar um trabalho ali 4 horas para captação, eu vou dedicar pelo menos mais 4 horas para edição. E aí eu deixo o valor da minha hora trabalhada também, junto com a edição. Ou seja, se eu fosse fazer aqui, seria 240 minutos, que daria 4 horas, então seria 480 minutos, porque vou gastar 4 horas de captação, mais 4 horas de edição naquele trabalho, ou o tempo que eu precisar. Some sempre o seu tempo de edição também, tá? Porque enquanto você está editando, você está trabalhando. Muitas pessoas pecam muito nisso também, muitos produtores audiovisuais. Só cobram a hora de produção, né, que está lá produzindo, e não cobra a sua hora de trabalho. Caso você queira cobrar a sua hora de edição separada, você pode colocar aqui, ó, nos seus custos fixos para aquele trabalho ali, não tem nenhum problema, tá? Isso aqui é uma base, tá, pessoal? Você não precisa se apegar muito a essa fórmula aqui, mas você pode se apegar para ter a sua base para você saber cobrar. Se você estiver cobrando menos, pode saber que você está saindo negativo. Se estiver cobrando mais, você vai saber quanto por cento você está no positivo aí. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula sobre custos, né, e quanto cobrar pelo seu trabalho, porque tudo depende do seu grau de produção, do seu grau que você está hoje, para quanto você quer cobrar, beleza? Essa calculadora de preço eu vou deixar aí na descrição, tá?
para vocês baixarem. Eu vou deixar por um preço bem simbólico aí. E se ela ajudou vocês de alguma forma, você deixa no comentário aí também, que isso é muito importante. Então, valeu, obrigado, fui!